Temos aqui dois assuntos pra gente discutir hoje que na verdade são o mesmo. Primeiro, supostamente o PIB cresceu 3,4% em 2024. Eu digo supostamente porque quando a gente abre os números, que é o que eu quero fazer nesse vídeo aqui, e analisa o que faz um PIB subir ou não, a gente tem um monte de vento aqui dentro. E do outro lado, a gente tem o Lula agora falando que vai cortar impostos de importação em certos alimentos para tentar combater a alta de preços, o que não vai ter efeito nenhum. Mas liga com o fato da popularidade dele estar em queda. Hoje teve mais uma pesquisa da Atlas Intel que notou um crescimento na reprovação dele, e isso vai ter consequências políticas porque o Centrão tá ameaçando desembarcar, o Lula não tá conseguindo colocar ministro, o Centrão colocou a Glaze de ministro, o Padilha de ministro, e isso mostra uma fraqueza do governo Lula, o que também tem a ver com o PIB também, porque você tem esse número, mas as pessoas não estão sentindo. Vamos lá. Então, primeiro, saiu essa pesquisa hoje da Atlas Intel mostrando que a rejeição do Lula subiu de 51 e pouquinho para 53%, o que, embora seja ainda uma oscilação um pouco dentro da margem, é uma oscilação, é uma continuada, e mostra que a troca dele de tirar o Montanha, que era o Pimenta, Montanha na planilha do Odebrecht, eu sempre prefiro chamar ele de Montanha do que ele de Pimenta, que é o nome dele, mas enfim, a troca dele pelo Sidônio, que foi o cara que fez a campanha presidencial do Lula para colocá-la na SECOM, no Ministério da Propaganda, e várias outras tentativas populistas de fazer várias coisas, não tá surtindo efeito, na verdade, muito pelo contrário. E dentro da estratégia do Sidônio ali de vamos tentar melhorar a imagem do Lula, tá? Vamos tentar combater os preços de alimentos. Eles declararam guerra a isso tem um mês, com nenhum efeito prático. Na verdade, a inflação de fevereiro vai vir bem forte pelo que está sendo indicado já. A prévia deu 1,2%, e isso já mostra uma situação muito ruim pro ano. A gente já erodiu o que? Metade da meta aí só em janeiro e fevereiro. Caramba. Tô me sentindo Fernando Dures falando palavras assim, tipo, erodiu, mas uma tentativa de fazer vídeos um pouco mais sérios, especialmente quando é nesse tema. E dentro disso eles começaram a buscar medidas. Vamos mexer na data de validade. Vamos colocar crédito. E agora a ideia é vamos relaxar a fiscalização sanitária e vamos também retirar os impostos de importação. Só pra vocês saberem, tá sendo zerado o imposto de importação em mais ou menos 1% do que o Brasil importa. E são coisas que a gente já produz. Então assim, tirou o imposto de importação em açúcar. Tipo, mal importa isso. E a gente, quase todo o nosso açúcar é nacional. Dane-se, não vai mudar nada, não vai ter um efeito real em coisa nenhuma. Agora, antes da gente continuar nesse assunto, só entenda o seguinte, isso aqui é um reflexo de a aprovação e a imagem política dele. Não é sobre esse ou aquele preço. Porque isso não era uma preocupação em 2024. Isso não era uma preocupação em 2023. Quando já tínhamos aí indícios bem fortes de que a inflação estava esquisita, de que o supermercado estava ficando caro. Isso virou agora por causa da aprovação dele e porque, como eu apontei em um vídeo, acho que 1 ou 2 semanas atrás, o Centrão ameaçou desembarcar do Lula. O Centrão, aqueles deputados mercenários... Entendo que assim, existe o Centrão, que são algumas pessoas que estão em partidos de centro, mas são técnicas, deve ter assim uns 6 ou 7 desses... E o resto é um bando de mercenário que não tem nenhuma ideia, pensamento, filosofia ou valor ou nada, e simplesmente está buscando a reeleição e buscando ter algum poder político ali para roubar. É isso. Esse Centrão falou pro Lula, olha, tua popularidade tá ruim, o pessoal não tá gostando de você, a gente tem agora 39 milhões de reais de emendas impositivas, de orçamento secreto, etc., que a gente compra os nossos próprios votos. As prefeituras em 2024 foi um puta rapa do Centrão, a esquerda foi chacinada, a direita cresceu um pouco, mas a gente tem o dinheiro, a gente tem as prefeituras e tudo mais, pra que eu preciso do ministério? Pra que eu vou assinar o meu nome no teu governo aí, junto com essa inflação de alimentos, junto com a Janja fazendo as burrice dela, junto com os irmãos Batista aí? Pra que eu vou me colocar nisso aí quando aqui tá tudo bem? Tô fora. Só que o problema é que, se você somar todos os deputados da esquerda, o Lula não tem nem sequer os votos pra se defender de impeachment. Ele não tem 1/3 dos votos. Significa que ele não aprovaria nada. O que significa que ele provavelmente não seria reeleito porque ele não consegue fazer nada. O que... Nossa, isso me deixa tão triste, mas o ponto é, isso é desesperador para ele. Para vocês terem uma noção da situação de Brasil agora, nós não temos ainda o orçamento de 2025 aprovado. O orçamento de 2025, que vai guiar os gastos e as políticas do governo federal ao longo de 2025, não foi aprovado ainda, nós estamos no meio de março quase. E, ao que indica, vai ficar para abril a votação disso aqui. Esse é o quanto ele não está conseguindo fazer nada ali. E como a esquerda, e especialmente Gleisi Hoffmann, por exemplo, já deixou claro,
Censura de redes sociais para eles é uma pauta existencial. Eles precisam de alguma forma passar esse tipo de coisa. Agora o Centrão tá olhando para isso e falando, cara, já não me interessava, já não tava legal. Agora já me interessa ainda menos. Não vou fazer. Então o PT iria para as eleições com baixa aprovação, com Lula isolado, sem medidas ali para fazer, fizemos isso, 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 aquilo, e com redes sociais livres. Aí azedou. Se o Tarcísio decidir concorrer, cara, pode comprar os pregos que a gente vai precisar pro caixão. Não tem muito mais conversa aqui. Agora, voltando pro preço dos alimentos, que não é o que o Lula tá preocupado, mas é o que muita gente boba, desculpa a sinceridade, mas muita gente boba vai achar que é. E eu acho que, como eu falei várias vezes, a minha responsabilidade aqui nesse canal é te ajudar a ter os argumentos para você conseguir educar e responder essas pessoas. Eu não acho que elas necessariamente vão me assistir, mas elas estão ao seu redor. Então, vamos entender uma coisa. O preço dos alimentos está caro. O imposto, cortar o imposto vai ajudar, vai cair aí. Se cortasse tudo, ia cair uns por cento aí. Qualquer coisa, tipo, sei lá, 10. Ok. Mas e se cortasse isso? Mas e se tirar alguma coisa na fiscalização? Vamos combinar também que se fosse o governo Bolsonaro, se fosse o Tarcísio, se fosse um Zema, fosse qualquer pessoa de direita falando assim, não, nós vamos dar uma flexibilizada na vigilância sanitária. Ia ter vídeos de todos os artistas falando que agora você vai comer comida podre. Porque a extrema-direita não liga pro... Não, mas como é o Lula falando disso, tá tudo bem. Ele pode, tudo bem, ok? Mas voltando. Fazer todas essas medidas pode ajudar no preço do alimento um pouquinho. Mas substancialmente não vai mudar nada porque o Brasil é um país pobre. O supermercado tá caro. Não porque o supermercado tá caro, mas é porque as pessoas ganham pouco. Se o salário médio do Brasil triplicasse, a gente ia olhar e falar, você pode até baixar ali 10, 20%. Não muda o fato de que, vamos aos dados, e eu vivo usando esses dados nos meus vídeos aqui e repito para vocês. O salário médio do Brasil, então você pega todos os salários, você pega toda a massa salarial e divide pelo número de trabalhadores, então pessoas que estão de alguma forma ocupadas, o que vai ter dentro disso, inclusive o IBGE conta trabalhador doméstico, principalmente as donas de casa. É uma ocupação, tá bom, é uma ocupação, mas não tem salário, mas na estatística deles conta. Entendeu? Eles contam funcionário público. E eu até admito que tem alguns funcionários públicos que estão ali tentando fazer alguma coisa boa, por mais que eu seja libertário e falo, eu acho que o Estado não tem que nem existir. Eu admiro, eu respeito a professora de matemática da 2ª série do Maranhão, que tá ali honestamente tentando alfabetizar os seus alunos para dar um futuro para eles. Isso eu respeito, ok? Eu acho que teria jeitos de fazer isso na iniciativa muito melhor, na iniciativa privada muito melhor, eu queria dar mais poder para ela, para ela poder empreender, fazer isso de outras formas, ok? Agora, isso aí conta também o vagabundo do Detran que não tá fazendo nada há 3 anos e só tomando atestado e coloca junto como se fosse ocupado, ok? Agora, o salário médio do Brasil é colocado como R$ 3.300. Senhores, você tem um salário disso, uma casa de 3 pessoas, então vai lá, tem uma outra pessoa que é trabalhadora doméstica, por IBGE é ocupada, mas é um dono de casa. É uma função, é um trabalho. Não estou dizendo que não tem trabalho, não é remunerado. Tem isso e uma criança. Então tem 3 pessoas para viver no salário de 3.300. Eu sei que muita gente, inclusive, estaria atirando para cima se estivesse ganhando esse salário. Agora, vamos combinar que você não vai superconstruir uma família, dar uma condição material totalmente diferenciada para o teu filho nesse salário. Você não vai comprar um imóvel nesse salário. Só que essa é a média de salário. Se você pegar a renda média, então você pega todas as rendas e divide por todas as pessoas, dá em torno de R$2.000, já cai bastante. Agora, a estatística assustadora é a mediana. Porque o Brasil é um país muito desigual. Porque o Estado é muito bom em tirar do pobre e dar pro rico. O PT foi profissional em fazer isso. Então o que acontece é que como tem pouca gente ganhando muito, quando você faz a média vai dar muito mais do que as pessoas estão ganhando na realidade. A renda mediana no Brasil, isso é, metade está para cima, metade está para baixo. Aliás, teve uma piada que eu ouvi, que era no contexto de uma piada, mas foi uma das coisas mais assustadoras que eu já ouvi na minha vida, foi do George Carlin. Ele falou, gente, pensa no eleitor mediano. Não é um cara inteligente. O eleitor mediano não é um cara inteligente, ok? Ok. Por definição, metade dos eleitores é mais burro que esse cara.
nós temos um problema. E eu pensei, isso foi uma das coisas mais assustadoras que eu já ouvi na minha vida. Mas é um bom jeito de você lembrar a mediana. O salário mediano no Brasil, a gente não tem essa estatística claramente, mas dependendo de como você estima, está entre R$1.300 e R$1.500. Provavelmente mais perto ali de R$1.500. Então isso significa que metade das pessoas no Brasil está vivendo hoje com menos do que R$1.500, R$1.400 por mês. Se você derrubar o preço do alimento aí 20%, o que muda para essa pessoa? Ela pode mudar um pouquinho para lá ou para cá, assim, mas ela vai continuar pobre e acabou. O Brasil precisa crescer e precisa enriquecer muito e muito rápido. Isso foi inclusive o tema do meu vídeo passado. Então eu não vou me repetir muito nisso. Agora, isso me leva naturalmente ao PIB, que é, não, mas agora saiu a notícia que o PIB no Brasil cresceu 3,4%. O maior crescimento desde 2021, que foi a retomada da pandemia, então naturalmente vai estar distorcido para cima. Então, uau, Lula, efeito Lula, estamos crescendo pra caramba. Não, peraí. Vamos entender que tem vários problemas dentro dessa estatística aqui. Primeiro, o que eu acharia mais suspeito é você olhar os salários. Porque quando você olha PIB, você vai ter gasto público lá dentro. Se o governo tirar $1 trilhão ou reais, o que for, em dívida, a não ser que seja, sei lá, peso zimbabueano, aí não vai dar nada, né? Mas enfim. Se o governo tirar R$1 trilhão em dívida e gastar, o PIB vai crescer R$1 trilhão. Mas não necessariamente é bom. E se o governo taxa R$100 de remédio de uma pessoa de idade que está comprando remédio de pressão para então um ministro do STF poder comer uma lagosta, pro PIB nada mudou, saiu 100, entrou 100. Agora a gente entende que o Brasil ficou mais pobre, certo? A gente não vai ter uma dificuldade com esse conceito. Inclusive moralmente, falar isso que está obviamente errado, isso que é uma relação parasítica. Agora, se você quer se afastar um pouco desses problemas, olha salários, olha a renda das pessoas. Isso também você vai ter dificuldades em compilar essas estatísticas, mas vamos pegar uma. Salário médio de admissão. Então, quando você é contratado, qual é o salário médio que está sendo pago aqui? Porque a Simone Tebet colocou aqui no Twitter, boa notícia, o PIB per capita do Brasil em 2024 foi de 55 mil por pessoa. Né? Então, significa 4.600 por mês por habitante. Ué, mas, Tebet, primeiro, 4.600 por mês por habitante, mas eu acabei de falar que o salário médio é 3.300 e que a renda mediana por pessoa é aí 1.400, 1.500. Então assim, para onde está indo o resto? Porque isso aqui é desonesto. Isso aqui leva as pessoas a acharem que então todo mundo no Brasil está recebendo 4.600 por mês. Não é isso. Não é isso. Mas eu até fiquei pensando, será que o pessoal... Aquele meu vídeo fazendo as contas da Janja rodou. Eu sei que ele chegou na mesa de um pessoal. Eu sei. Assim, galera do Planalto, vocês não podem confiar em todo mundo ao redor de vocês, ok? Eu tenho gente para vários lados. Enfim. Eu acho legal deixar um pouquinho de paranoia na cabeça deles, porque eu sei que às vezes tem ministro que vê esses vídeos. Eu sei, é curioso isso, mas enfim. O ponto é, eu fiquei pensando, será que os vídeos fazendo conta, essas coisas assim, tentar transformar a coisa em mais palatável, mais individualizado, será que chegou neles? Não. Eu tô viajando demais. Mas não é impossível, sei lá. Mas isso aqui me chamou atenção um pouco. Agora, se a gente for ver o salário médio de admissão, eu fiz uma thread no Twitter falando sobre isso. O salário médio de admissão em 2019, é curioso que eu tentei encontrar uma matéria sobre, e a matéria era o salário médio de admissão teve queda de 0,64 em maio, quer dizer, 2019. O pessoal tem que reclamar do Bolsonaro de algum jeito, né? Assim, tudo tem que ser contra o cara, né? Era de R$ 1.586, só que daí você corrige para inflação, vai dar R$ 2.535. Então a pessoa média sendo contratada em maio de 2019 está sendo contratada por 2.535. Claro, média, vai ter uma variação. Tá. Agora, em 2021 o salário médio de admissão foi 2.177. Uns 14, 15% abaixo. Então, se o PIB está crescendo, né, antes da gente entrar no argumento mais profundo, se o PIB está crescendo, por que o salário de contratação das pessoas caiu? Não, talvez a gente está agora contratando as pessoas mais simples da economia, que são menos produtivas e vai ter um salário menor. Não, tá, ok, pode ter argumentos ao redor disso. Mas como uma primeira provocação já é o suficiente para você falar, não, mas peraí. E também quando você vê o crescimento de salários no geral, nos últimos anos, você também não localiza esse crescimento de 3,4% do PIB ali. Por quê? Porque o PIB também tem gasto público.
Pegando 2019, por que 2019? Foi o último ano de normalidade econômica do Brasil. 2020 foi tipo pra cima, 2021 foi uma recuperada maluca, 2022 ano de eleição, 2023 o Lula já distorceu um monte de coisa, tem um novo governo. Então 2019 eu acho que é o último ano assim razoável que a gente pode falar. Isso aqui seria um Brasil com toda a força dessa palavra normal. Que não tem nada normal no Brasil. Tem comum, mas não normal. O gasto público em relação a 2019, hoje, subiu 301 bilhões de reais quando você corrige para a inflação. Então esses 301 bilhões de reais estão vindo ou de impostos ou de dívida. E como o PIB nominal deu 11,7 trilhões agora em 2024, esses 300 bi extra representam 2,5%. Então dos 3,4, 2,5% é expansão de gasto público. Tanto que se você for ver a própria notícia do UOL, eles colocam a despesa do consumo do governo teve crescimento de 1,9% no ano. Então, claro, em relação a 2023. Agora, parte da expansão de gastos de 2023 vai respingar em 2024. Vamos gastar com fazer uma obra, alguma coisa, o pessoal é contratado, recebe, circula em 2024. Então vai ter um efeito rebote nisso, por isso que é mais legal você olhar alguma coisa mais para trás, assim, para dar uma calibrada. Agora, o fato é, boa parte desse PIB aqui, uns 2/3 dele, é aumento de gasto público, pago com ou imposto, e os impostos estão subindo, ou com emissão de dívida, e a emissão de dívida está subindo. Tanto que se a gente for olhar o déficit, a gente encerrou 2022 com um superávit, bem significativo inclusive, que agora, 2023 virou um déficit gigantesco, em 2024 déficit menor, mas ainda assim também um déficit, o que ajuda o PIB a crescer. Segundo, como é que é calculado o PIB real? É o PIB nominal menos a inflação. Então, se eu manipular a inflação para baixo, o PIB final vai parecer maior. Como é que você faz isso? Com uma coisa chamada Petrobras. Um dos maiores drivers, se não o maior puxador de inflação do Brasil, é preço de combustível. Energia elétrica. Mas energia elétrica, muitas vezes a termoelétrica vai ter preço de energia ali no meio também. Tem isso no meio. Então, assim, se você represa preços na Petrobras, a inflação vai ser menor. Se a inflação vai ser menor, o PIB final vai ser maior. 2024 foi um ano que, assim, a gente não tem o dado preciso de quanto que foi a represagem de preços. O que é represagem, Rafael? Fala que nem gente. Você manter um preço artificialmente baixo quando você deveria ter aumentado ele em relação ao preço internacional. Ou seja, fazer populismo. Vou cobrar menos para o preço do combustível ficar mais barato, para transporte de tudo ficar mais barato, e aí a gente disfarça a situação aqui. A gente não sabe qual foi a represagem média de 2024. Esse número não existe. Agora, existe o número do resultado da empresa. Se você ajustar para a inflação, o lucro da Petrobras em 2022 foi de 225 bilhões de reais. 2024 teve lucro de 37 bilhões de reais. Então aí 180, 178 a menos, é isso? Estou fazendo de cabeça aqui. 178 bi a menos de lucro. Durante o governo Bolsonaro, a política de preço era o preço é esse, o preço é esse. Vral, mas vai doer. O preço é esse. Durante o governo Lula teve essa represagem de preços. Então, para onde que foi esses 178 bi? É dinheiro que as pessoas deixaram de pagar na distribuidora, sendo que depois, quando chegasse na bomba, ainda ia ter imposto, ia ter vários custos de transporte e tudo mais em cima, que fariam isso subir ainda mais. Mas esse é um custo que as pessoas não pagaram e que, então, não aumentou o preço das coisas e reduziu a inflação. Rafael, qual que seria o custo, qual que seria o impacto na inflação de mais 200 bilhões de reais de gastos? Ninguém realmente sabe. Isso não é calculável. Agora, o que a gente sabe é que cada 1% de inflação tira 1% de inflação do PIB. Então a gente já conseguiu ver aqui que 2/3 do PIB aqui é expansão de gasto público. Se mais 1%, levinho, de inflação teria sido retirado por causa dessa represagem de preço, e eu acho que certamente seria mais, o nosso crescimento de PIB na verdade foi 0. O que explica a nossa primeira pergunta ali de, então, por que o salário de admissão caiu, o que está acontecendo? O que explica também, e eu sei que isso é um argumento um pouco cachorro, mas é um argumento,
explica por que as pessoas estão putas com o preço do supermercado. Quer dizer, se o PIB cresceu 3,4, se cresceu 3 ano passado, 3,4 agora, está tudo melhorando, por que as pessoas estão sentindo que o supermercado está mais caro? Por que as pessoas estão sentindo que a vida delas não está indo para frente? Por que as pessoas estão putas com o presidente? Por que o salário de admissão não está subindo? Quer dizer, quantas corujas você precisa ver até você achar que tem alguma coisa errada? Eu ouvi esse ditado umas 2, 3 semanas atrás, eu achei ele fascinante. Você tá andando na rua, assim, vê uma coruja, você fala, pô, faz tempo que eu não vejo uma, né? Você vê umas 6 no mesmo poste e você fala, cara, tem alguma coisa acontecendo. Isso aqui a gente não vê todo dia. Isso aqui tem uma explicação. Certo? Então, se fosse uma dessas coisas lá, o supermercado tá caro. Ah, não, porque é o azeite. Foi só azeite, cara. Assim, mas, pô, todo mundo tá achando que todo supermercado tá caro. Todo mundo tá puto com os salários. Todo mundo tá puto com o custo de vida. Será que tá todo mundo errado e a estatística do PIB tá certa? Ou será que na construção da estatística teve manipulação de inflação e teve um crescimento de gasto do governo, mas isso não se traduziu em riqueza para as pessoas? Para quem tá pegando 2 condução por dia para ir pro trabalho e 2 para voltar? A resposta aqui é relativamente simples. Só que qual que é o longo prazo disso? Pra gente concluir aqui. Vai ter mais populismo. O Lula não pode deixar o Centrão desembarcar do governo dele, senão acabou. E a única ferramenta que ele tem é maluquice orçamentária para fazer populismo e tentar baixar as coisas, tentar comprar voto de alguma forma. E uma das coisas mais perigosas que você pode ter é um bichinho no canto. Que pode ser o bicho, mas pode ser um bichinho que você acha que nunca vai fazer muita coisa. Encurrala o bicho, assusta ele. Vê o que acontece. E a gente sabe que o Lula não é um bichinho inofensivo. É muito pior do que isso. E ele está ficando encurralado politicamente, ele está encurralado economicamente, e alguma resposta vai ter que vir aqui. Eu tô preocupado. Eu tô preocupado do que vai vir, eu tô preocupado do que eles vão fazer, eu tô preocupado do que eles vão inventar de gastar, porque alguma coisa eles vão ter de ideia, e a gente sabe que não vai ser bom. Desculpe estragar o seu fim de semana com isso. Por esse vídeo é isso.